A sociedade avança a passos largos no crescimento moral e intelectual. Quando analisamos um curto período de tempo, não é? Quando nós analisamos 5 anos atrás e agora, 10 anos atrás e agora, às vezes nós temos dificuldade de perceber isso, porque a gente está analisando um período muito curto da história. Mas quando a gente analisa um período um pouquinho maior da história, a gente percebe o quanto nós progredimos e o quanto a sociedade mudou de um período para outro. Um exemplo muito clássico que nós temos, e uma vergonha para o nosso país, o Brasil, é a escravidão. Nós, infelizmente, escravizamos irmãos nossos e trabalhos forçados, enfim, a gente sabe como foi. O ser humano era de propriedade nossa. Nós tínhamos direito até de vida e de morte com eles. Faz quanto tempo isso? Muito pouco tempo atrás. Jesus, por exemplo, esteve entre nós há mais ou menos 2020 anos atrás. A escravidão foi há quanto tempo atrás? 2020 anos? Não. 200? Por aí. Menos de 200 anos. Muito pouco tempo. Hoje é inadmissível você fazer com um animal o que nós fazíamos com um ser humano. Porque quando a gente pensa em escravidão, a gente tem aquela ideia fantasiosa, não é? De que o feitor punha todo mundo numa fila, aquele que não andasse ele dava umas batidinhas, aquele que não trabalhasse, que se folgasse ele dava uma chicotada nas costas. Essa visão romântica da escravidão. A escravidão é muito pior do que isso, porque tem os castigos físicos que levavam até a morte, tem a condição de vida extremamente precária e a condição moral degradante em que eles eram colocados. Então, a situação é muito mais complicada. E a gente sabe pela história que nas praças públicas tinham os pelourinhos. Era um tronco fincado no meio da praça, amarrava-se um ser humano ali, batia nele até ele desfalecer e largava ele morrendo lá. E as pessoas transitavam, iam para a igreja, iam para o comércio, uma pessoa morrendo lá, né? Não é problema, ali tá tudo certo. Pega um cachorro, amarra na praça e bate nele para você ver o problema que você vai arrumar hoje. Vai preso, tem multa, o problema é seríssimo. Então vejam como a sociedade progride a passos largos, sim. Eu tenho 62 anos e eu me lembro, eu tenho 3 irmãs mais velhas que eu. E eu me lembro da minha mãe falando para minhas irmãs: olha, vocês não andem com fulana, hein? Vocês não conversem com ela porque ela é separada. Viúva e separada e mulher da vida era a mesma coisa, né? Há pouco tempo atrás, eu tinha aí, meus 8 anos, eu ouvi minha mãe falar isso. Fazia parte da sociedade, ó, não faz, é separada, é viúva, não sai com ela. Ixi, era um problema sério, não é? Se a mulher pegasse o marido conversando com a viúva, ixi, já ia dar um problema seríssimo em casa. Então vejam como a sociedade progride, como os costumes progridem, não é? Também fiquei sabendo de casos, por exemplo, daquela jovenzinha, adolescente ou pouco mais, saindo da adolescência, aí 17 anos, 18 anos, que acabou fazendo sexo antes do casamento, engravidou, não é? O pai espancou, pegou as roupas dela, botou numa sacola, jogou ela fora de casa, jogou as roupas fora de casa e ela estava na rua. Não voltava, não era mais filha dele, não podia voltar para casa, nenhum parente aceitava ela em casa, nenhum amigo recebia ela em casa. Por quê? Porque ela engravidou antes do casamento. Há pouquíssimos tempo atrás. Então vejam que nós estamos progredindo sim, a passos largos. Antigamente, se o rapaz não trabalhasse, ele era vagabundo. Ai do filho, se o pai visse o filho conversando com o rapaz vagabundo. Apanhava, inclusive. Espancava. Você não podia conversar com o vagabundo. Ele era excluído esse é vagabundo, esse é excluído da sociedade. Não tinha contato nenhum com a sociedade.
Hoje em dia, nós temos direitos. Ah, é uma depravação total, ninguém paga os outros, todo mundo no Serasa, todo mundo faz sexo antes do casamento, todo mundo tem filho antes do casamento, isso aqui tá uma pouca vergonha. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, antes, nós não tínhamos o direito de errar. A sociedade progrediu, nós crescemos e agora nós temos o direito de errar. Erramos. O que vai acontecer? Nós vamos perceber que não é o melhor caminho e vamos adequando o nosso comportamento ao melhor caminho. Nós vamos sofrendo a consequência do nosso erro e vamos vendo que aquele não é o melhor caminho. Vamos usar o exemplo da pessoa que não controla as suas finanças, que é mais fácil da gente perceber, não é? Ninguém gosta de estar com o nome sujo. E cobrança, nego ligando em casa, cobrando, enfim, quando é mais grave até penhora bens, toma bens da gente, enfim, esse tipo de coisa. O cara acaba não controlando as suas finanças, se vê nessa situação. Não pode ter conta em banco, não pode, enfim, fica numa vida complicada. Ele vai perceber que, espera aí, o outro lá vive melhor que eu. Não é? Ele não aproveitou a vida como eu, gastou o dinheiro dos outros, mas ele tem uma vida normal, ele tem conta em banco, ninguém cobra ele toca a vida dele para frente. Eu acho que eu estou equivocado. E a própria pressão do meio que a gente vive, não é? Se você está devendo, você tem uma pressão para que você pague, você é cobrado. Então tudo isso vai nos indicando caminhos. Então não é que a sociedade regrediu, a sociedade progrediu. Hoje nós somos livres para fazer o que nós queremos e arcamos com a responsabilidade. O arcar com a responsabilidade vai nos ensinar que tem caminhos melhores. E daqui a pouco estaremos errando menos porque nós aprendemos que o que era proibido lá atrás, que nós não podíamos fazer por força da sociedade, hoje nós não vamos fazer porque nós entendemos que não é o melhor caminho. O que é melhor? Você não fazer porque é obrigado ou você não fazer porque você entende que não deve fazer? A gente está no caminho certo, apenas não chegamos no topo ainda. Estamos em meados do nosso crescimento, mas chegaremos lá e seremos todos felizes um dia.